Graças a Deus. A paz do Senhor a todos. Para nós é motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui falando da palavra do Senhor, falando sobre o seu Evangelho. Igreja amada do Senhor, eu quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos vendo dias difíceis, na verdade, estamos vendo dias maus, né? E o Senhor me trouxe a lembrança, o Salmo de número 23. O salmista vai dizer que o título é Temos a felicidade e temos o Senhor como nosso pastor. E ele como pastor e nós como ovelha, ele vai dizer lá no meio do versículo número 5, ele diz assim, olha, unge a minha cabeça com óleo. E é isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Nós estamos aqui para que o Senhor venha nos ungir com óleo. O que significava isso para uma ovelha? O que significava isso para um pastor? Como ovelha, há um inseto, uma mosca, que ela entra nas narinas e muitas das vezes no ouvido da ovelha e deixa ali os seus ovos, né? E quando esses ovos eclodem, né? Esse verme ele começa a comer, né? Começa a se alimentar da ovelha. Isso traz uma grande dor, uma dor muito grande, às vezes na cabeça, e muitas ovelhas elas morriam se debatendo com as suas cabeças sobre a rocha, né? De tanto que era a dor, elas se batiam e iam até a morte, tentando eliminar essa dor e não era possível. Mas eu te digo nessa noite, o Senhor nos traz uma palavra que Ele vai nos ungir. Na verdade, toda palavra de maldição, toda palavra contrária, eu sei que os dias são maus, eu sei que os dias são difíceis, mas o pastor do Salmo 23 continua o mesmo, zelando pela sua ovelha. E essa noite Ele vai nos ungir, essa noite Ele vai trazer graça sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, não é verdade? Para que nós não venhamos dar crédito ao inimigo, porque eu sei que o inimigo tem soprado nos nossos ouvidos, o inimigo tem nos afrontado, dizendo onde está o seu Deus, onde está o Senhor, e eu continuo dizendo que nosso Deus ele continua no mesmo lugar, no centro, louvado seja Deus, no trono, com o controle nas mãos, todo o controle está nas mãos do Senhor, e eu creio que nessa noite Ele libera para nós uma palavra de providência. Então, igreja amada do Senhor, essa unção que o salmista, essa unção que o pastor trouxe sobre a ovelha, eu creio que Ele vai trazer sobre nós nesta noite. Então, eu convido os irmãos a ler na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo de número 16, versículo de número 35. A palavra do Senhor vai nos dizer assim nesta noite, igreja. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, nós encontramos aqui a palavra nos dizendo que o Senhor Jesus tirou o povo das garras de Faraó lá do Egito. O povo foi cativo 430 anos e Deus, não é verdade, através de Moisés, né? Nós vemos que aí há uma simbologia, né? Que Moisés ele representa o nosso Jesus Cristo, aquele Redentor, aquele que há de nos salvar, aquele que há de nos libertar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Moisés, com braços fortes, dirigido por Deus, ele tira o povo do Egito. E a palavra do Senhor vai nos dizer que com 15 dias que eles saem da terra do Egito, há uma murmuração no meio do povo de Deus. O povo começa a murmurar, o que nós vamos comer? O que vai ser de nós? Não era melhor a gente ter ficado no Egito? Não era melhor nós estarmos lá junto às panelas de carnes, comendo pão até saciar? O que vai ser de nós aqui nesse deserto? E a palavra do Senhor nos diz que essa murmuração chegou até o trono de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que Deus ele chama Moisés e fala, olha, o povo está murmurando, Moisés, mas eu vou trazer uma providência, eu vou trazer uma provisão para esse povo. E a palavra do Senhor nos diz que Ele fala para o povo que Ele ia trazer carne para que eles se fartassem naquele dia. E no dia seguinte, o Senhor ele ia dar o pão que desceu do céu, Ele ia dar diariamente para o povo. E como era a regra desse pão, igreja? Você ia levantar cedo, você ia colher, louvado seja Deus, a medida de um gomer, né? Para cada vida, para cada um dentro da sua casa. Não podia ser mais nem menos. Não é verdade? Todo dia você ia colher essa medida que dava mais ou menos 2 litros, você ia colher para que você pudesse comer durante aquele dia. E nada ia se deixar para o dia depois. E a palavra do Senhor nos diz que esse povo começa a colher, louvado seja Deus, esse maná. E a palavra nos diz que quando eles se deparam pela primeira vez, né, eles falam maná, que quer dizer o que é isso. E isso ficou no meio deles, o que é isso?
E Moisés diz, olha, esse é o pão que desceu dos céus. E a Bíblia nos diz que por 40 anos, igreja, por 40 anos Deus trouxe uma providência no meio do seu povo, louvado seja Deus. Foram 40 anos ininterruptos, Deus ele trouxe a provisão. Igreja amada do Senhor, e nós vemos que nos dias atuais, nós estamos chegando aí, próximo aos 2 meses que nós estamos, né, dessa reclusão, louvado seja Deus, que foi nos imposta por causa da pandemia. E muitas das vezes já vem o desespero. Igreja amada do Senhor, o que é os dias atuais com aquela providência que Deus trouxe lá no deserto? Irmãos, 40 anos Deus ele trouxe uma providência. O interessante é que sempre no meio da providência há os rebeldes, aqueles que não obedecem a palavra. E a palavra vai nos dizer, igreja amada do Senhor, que aqueles que pegaram a mais, não é verdade? Porque ele diz, olha, você vai pegar tudo de Gomer, na sexta-feira vocês vão pegar a medida dobrada, para que no sábado vocês não precisam colher, porque o sábado pertence ao descanso, o sábado pertence ao Senhor. Igreja amada do Senhor, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo, assim muitos fizeram, mas alguns, não querendo pegar no outro dia, pegaram a mais. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que vinha a mais, no outro dia, criava bicho e cheirava mal, louvado seja Deus. Igreja amada do Senhor, e nós vemos que esse pão, louvado seja Deus, que Deus providenciou, o pão do céu. A Bíblia nos diz que Jesus vai dizer lá nos seus evangelhos, olha, seus pais comeram maná no deserto, mas morreram. Mas o pão que eu lhe dou hoje, que é minha carne, verdadeiramente, você não vai ver a morte. Igreja amada do Senhor. E se nós formos fazer, louvado seja Deus, um comparativo com Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo, na sexta-feira ele foi crucificado, no sábado ele passou, louvado seja Deus, o sábado inteiro, louvado seja Deus, dentro, louvado seja Deus, uma sepultura, mas nós vemos que o seu corpo não cheirou mal e não criou bicho. Por quê? Porque este era o pão vivo que desceu do céu. Igreja amada do Senhor, o Senhor tem uma providência para as nossas vidas. Nós temos que crer na sua palavra, nós temos que crer, louvado seja Deus, que Deus está no controle. Aí você vai me dizer, mas pastor, eu estou passando por dificuldade, pastor, os dias são maus, e verdadeiros os dias são maus mesmo. Mas a palavra do Senhor nos diz que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua voz. Igreja amada, quem sabe ainda está faltando um pouco mais de conversão, um pouco mais de humilhação perante o Senhor. Alguns vezes está demorando, ou talvez nem todos ainda se humilharam, nem todos se prostraram, e Deus quer que nós nos humilhemos. Deus quer que nós, louvados seja Deus, pedimos a graça e a misericórdia do Senhor para que Ele possa nos ouvir, e eu sei que Ele vai nos ouvir. Eu creio que o deserto não é para sempre, eu sei que essa luta vai passar, mas até lá, igreja amada do Senhor, você tem que trazer vivo sobre a sua vida este óleo que o pastor derruba sobre a cabeça da ovelha, tem que estar sobre a sua vida para que você possa passar por esses dias maus. E eu creio nesta noite, Deus nos traz uma unção sobrenatural para que nós venhamos ser blindados, para não ouvir, louvado seja Deus, essas má notícias. Não venha, louvado seja Deus, nos afligir, porque o Senhor, que é o nosso pastor, Ele continua ao nosso lado. Igreja amada, a palavra do Senhor vai nos dizer que por 40 anos Deus trouxe essa providência para o povo de Israel, ao ponto dele falar, olha, vocês pegam um vaso, enche desse maná e coloca dentro da arca, para que isso fique de memória, né? Para que as futuras gerações entendam, olha, Deus trouxe uma provisão, Deus trouxe uma providência. Foram 40 anos que os nossos pais comeram. Então, igreja amada, creia nessa noite, há uma provisão, há uma providência do Senhor que desce do alto para as nossas vidas. Deus, Ele vai preparar sobre a sua vida aquilo que tem faltado. Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo, olha, eu preciso de um milagre. Igreja amada, e o único que pode fazer milagre nos dias de hoje se chama Jesus Cristo, e Ele continua fazendo milagre. Se é de um milagre que você vai fazer, você precisa, Deus, Ele vai derramar sobre a sua vida o sobrenatural, assim como Ele fez, né, na vida daquela viúva, né? Ela dizia, olha, eu não tenho senão um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na botija, vou comer eu e meu filho, e amanhã nós vamos morrer. E a Bíblia nos diz que o profeta fala, olha, faz conforme a minha palavra, e comerás tu e o teu filho por muitos tempos. Igreja amada do Senhor, se nós obedecermos, nós vamos ver a providência do Senhor. A nós basta obedecer, clamarmos ao Senhor, continuar adorando, não é verdade? Os dias são maus, mas é tempo de adorar ao Senhor, é tempo de louvar o seu nome, louvado seja Deus, né? Porque eu costumo dizer que quando o vento tem a favor, até os ímpios louvam o Senhor.
Mas quando o vento é contrário, só os servos do Senhor vão adorar, louvar o Senhor Deus. E eu quero acreditar nessa noite que você é um servo do Senhor. Você é aquele que adora. Em meio às dificuldades você continua adorando, louvado seja Deus. Então, igreja amada do Senhor, a palavra dessa noite é que é uma providência descendo sobre a sua vida. 40 anos Deus sustentou esse povo no deserto, igreja. O que Ele não pode fazer sobre a sua vida? Então que nessa noite Deus te abençoe, Deus os guarde e creia. A palavra do Senhor está sobre a sua vida. Essa unção que o pastor trouxe sobre a vida da sua ovelha, Ele traz sobre nós nessa noite, para que nós venhamos ficar blindados, para que nós venhamos ficar guardados de todo o assopro de Satanás, de toda a palavra contrária, porque fiel é o Senhor. Então que Deus te abençoe nessa noite, Deus os guarde e que o Espírito Santo venha falar melhor aos seus corações, em nome de Cristo Jesus.